falou bom dia e tal, daí. Bom dia, comunidade. Sejam todos bem-vindos. Nós queremos começar esse culto também louvando ao nosso Deus, que é soberano, que tem toda a glória, que é digno de toda a glória, mas que, mesmo assim, se importa com cada um de nós. Que agora a gente possa também louvar esse Deus. Então, bom dia mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse culto aqui na nossa comunidade. Culto esse em que nós queremos também de forma bem especial interceder por toda essa situação que o nosso estado tem passado. E colocar tudo isso, colocar a vida de tantas pessoas, a vida de tantas famílias nas mãos de Deus. E pedir também pela sua misericórdia sobre as nossas vidas. E que bom que mesmo com tudo isso que está acontecendo, você escolheu estar aqui hoje. Que bom que nós podemos juntos cultuar o nosso Deus e ouvir da sua palavra nesse domingo, no dia de hoje. E nós queremos iniciar esse culto em nome do Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E esse Deus quer nos saudar com as palavras de Atos, capítulo 1, versículo 8, onde Jesus Cristo diz: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder
e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. No dia de hoje, nós celebramos o dia de Pentecostes, que é o envio do Espírito Santo, que acontece 50 dias após a ressurreição de Jesus. E o versículo de hoje, ele diz que o Espírito Santo nos dá poder para testemunhar o amor de Deus. E pensando sobre esse versículo, eu vejo que grandes testemunhos que nós temos visto nas últimas semanas. A igreja, e agora eu falo igreja como corpo de Cristo, se unindo, independentemente de denominação, tanto aqui no Rio Grande do Sul, como também em tantos outros estados do Brasil, em tantos outros países, inclusive, que têm se unido para fazer a diferença, para testemunhar o amor de Deus em meio a todo esse caos que a gente tem vivido nessas últimas semanas. E além de nos dar poder para testemunhar, o Espírito Santo também é aquele que age como consolador. É aquele que nos ajuda a passar pelas provações, por momentos tão difíceis como aqueles que a gente tem passado. É aquele que mostra que o Pai, mesmo sendo soberano, como a gente cantou agora, e tendo toda a glória, sendo digno de toda essa glória, Ele ainda se importa com cada um de nós. Ele vê o nosso sofrimento e Ele nos ama incondicionalmente. E que através desse momento de culto, a gente possa se lembrar de que mesmo quando a gente não entende por que Deus permite destruição, por que Ele permite que a gente sofra, Ele nos ama e Ele se importa com cada um de nós. Ele continua sendo soberano e continua tendo controle da situação nas mãos dele. Amém. Eu convido aqueles que puderem a se colocar de pé. No capítulo 6 do livro de Gênesis, nós temos o início do relato da história de Noé. Deus havia criado todo o universo, Deus havia criado o ser humano e era tudo muito bom. Mas o ser humano, por causa da sua vontade de governar a si mesmo, por causa do seu desejo de ser o seu próprio Deus, pecou, caiu em pecado. E por isso o ser humano ele se afasta de Deus, dando espaço para o pecado na sua vida, no seu dia a dia, e vê o pecado como algo muitas vezes aceitável, como algo normal. O versículo 5 do capítulo 6 diz que o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. E assim também acontece nos dias atuais, nos dias de hoje, onde a maldade, o pecado, continua se multiplicando. E muitas vezes nós também convivemos com o pecado e temos isso como normal no nosso dia a dia. Mas nós somos chamados a confessar os nossos pecados a Deus. E por isso também nesse momento queremos ter um momento de oração para que a gente possa fazer isso. Baixemos nossas cabeças então e temos um momento de oração. Querido amado Deus, nós chegamos na Tua presença, te agradecendo por esse momento de comunhão que nós temos em meio ao sofrimento, Senhor. Obrigada que Tu vens até nós através do agir do Espírito Santo para nos consolar e para nos lembrar, Senhor, do Teu amor e do Teu cuidado, Pai, com cada um de nós aqui, com cada pessoa aqui presente, Senhor. E nos perdoa, Pai. Nos perdoa quando nós continuamos a agir conforme a nossa vontade, conforme aquilo que nós achamos que é o certo, quando nós não confiamos na Tua palavra, quando nós não confiamos na Tua vontade para a nossa vida, Senhor. Nos perdoa quando nós damos espaço para o pecado em nossa vida, mesmo sabendo que nós estamos agindo contra Ti. Nos perdoa quando nós reconhecemos os pecados no nosso dia a dia, mas nós não damos a devida importância a isso. Nós
agimos como se tudo isso estivesse bem, Pai. Senhor, Tu conheces o coração de cada pessoa aqui presente. Tu conheces a vida, Tu conheces o íntimo, Pai, de cada um aqui. E Tu sabes que todos nós aqui precisamos do Teu amor, do Teu perdão, da Tua misericórdia. Porque sem isso nós não poderíamos estar aqui, Senhor. Nós colocamos toda a nossa vida diante de Ti, Pai. Vem e transforma a nossa vida, Senhor, através da ação do Espírito Santo e faze-nos mais parecidos, Senhor, com o Teu Filho, Jesus Cristo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E no meio de toda essa maldade que está descrita ali no livro de Gênesis, no versículo 9, ele vai nos mostrar que havia um homem que era diferente. Gênesis capítulo 6, versículo 9, vai dizer que Noé andava com Deus. Noé, mesmo vendo tudo aquilo que acontecia ao redor dele, toda essa maldade, todas essas pessoas que estavam inclinadas ao pecado, ele não se deixava influenciar, ele não se deixava influenciar pela atitude dessas pessoas. E ele andava com Deus, ele permanecia fiel ao seu Deus, permanecia fiel à sua fé. E assim também nós podemos e devemos fazer. Mesmo que a gente veja todo o pecado à nossa volta, que nós possamos nos manter fiéis ao nosso Deus. Ele que perdoa os nossos pecados e também nos mostra qual é o caminho que nós devemos andar. Amém. A comunidade pode se sentar. Teremos ainda um momento de avisos da comunidade, então quero chamar o Xuxa aqui na frente, que vai nos trazer os avisos para essa próxima semana. Um bom dia a todos. É bom ver o culto retornando aos poucos. A gente sabe da dificuldade de pessoas que estão ainda ilhadas nas enchentes, mas depois de 2 semanas a gente consegue fazer o culto. Então, louvamos a Deus por isso e gratidão a Ele. Os avisos são os seguintes. Terças, dia 21/5. A oásis e raio de sol, devido às enchentes que estiveram casas de membros e participantes, os encontros e atividades retornarão em junho. Diaconia, dia 22/5. As pessoas da diaconia são convidadas a auxiliar na organização de roupas doadas. Às 19h30, estudo bíblico no Parque Sinuelo. Está confirmado? Bom, está aqui, deve estar. Quinta, dia 23, seria o ensaio do coral, mas devido também às enchentes, a gente está cancelando os ensaios por tempo indeterminado. Assim que tiver algum retorno, a gente vai avisando. Mas, por enquanto, não temos atividade do coral devido às enchentes. Sábado, dia 25/3. Dia 25/5. Grupo de oração, louvando ao Senhor. Culto infantil e jovens no Jardim Luciana. Culto infantil na Charlau. Ensino confirmatório, às 17 horas. 18 horas, Jebes, ainda decidirão se ocorrerá. Às 19h30, jovens adultos. Domingo, dia 24/5, aqui está do 3, mas é do 5. Culto com Santa Ceia e culto infantil, na Charlau às 9 horas e às 19h30 no Jardim Luciana. Ofertas especiais, Fundo de Missão no País, Pastor Homero Severo Pinto. Culto, dia 28 de abril. O valor da oferta local foi de R$ 402. Campanha de doações. Enchentes, membros da comunidade Charlau. Aproximadamente 43 famílias da nossa comunidade foram atingidas pelas enchentes. Além de membros da comunidade, também temos muitas famílias do Colégio Divino Mestre, que precisam de ajuda. Por isso,
divulgamos nas redes sociais a campanha de doações. Precisamos de produtos de limpeza e higiene pessoal. Ofertas especiais, dinheiro, também podem ser realizadas por Pix. Doe o valor de 25 centavos. Use o QR Code da comunidade para identificar o destino dessa doação. Ofertas da comunidade também podem ser realizadas por Pix com o QR Code disponível nos bancos do templo. E a gente pede o favor de o pessoal deixar o seu celular no modo silencioso para a gente poder louvar e agradecer a Deus. São esses os avisos. Obrigado. Então, nesse próximo hino, nós queremos recolher a nossa oferta e que a gente possa louvar juntos mais uma vez, mesmo em meio ao sofrimento. Louvar a esse Deus que é digno de glória, de honra e que é tão grande. Digno de glória, de honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória, de honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Pense em tudo que você fala, medite antes de responder alguém, pois Deus conhece sua resposta melhor que você também. Pense em tudo que você fala, medite antes de responder alguém, pois Deus conhece sua resposta melhor que você também. Suas palavras, o quanto puras são no seu viver, o que há de gratidão, saiba que Deus quer lhe aperfeiçoar e ensinar a louvar. Suas
ensinar a louvar, me ensinar a louvar, me ensinar a louvar. Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. É realmente emocionante a gente ouvir a igreja cantando, louvando a Deus, em meio a tudo isso que a gente tem passado. Eu quero chamar o pastor Rafael aqui na frente para também nos trazer a pregação no dia de hoje.
E assim como estamos, também queremos ter um momento de oração. Senhor, Tu sabes, Pai, como está o nosso coração nesse momento. Tu sabes como cada um de nós chegou até aqui hoje, Pai. E que Tu, nesse momento, Pai, estejas usando o pastor Rafael, que ele seja um instrumento nas Tuas mãos, que não seja as palavras dele que ele fale aqui, mas que seja aquilo que Tu tens preparado para nós, Senhor, aquilo que Tu sabes, que nós nesse momento também precisamos ouvir, Pai. Que ele possa ser usado por Ti também para nos trazer aquilo que Tu preparaste, Senhor. Nós entregamos esse momento nas Tuas mãos, que Tu também estejas falando ao nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom dia. Como a Stephanie já comentou, hoje é domingo de Pentecostes. Pentecostes é uma das 3 grandes festas cristãs, junto com Natal e Páscoa. Mas, como todo mundo bem percebe, nós não estamos em clima de festa. Bem longe disso. Mas eu tenho certeza que, se nós compreendermos o que é o Pentecostes, que o Pentecostes é a vinda do Espírito Santo, e se a gente entender a obra do Espírito Santo, nós podemos encontrar consolo. Porque lá em João 14, 26, Jesus diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Jesus, ele promete o Espírito Santo, e ele chama esse Espírito Santo de Consolador. Consolador. Mesmo em meio a tudo que está acontecendo, mesmo em meio à tragédia, nós podemos encontrar consolo no nosso Deus, através da obra do Espírito Santo. E para essa manhã, eu quero ler o texto bíblico de Romanos 8, 22 a 27. Quero convidar, se você tem a sua Bíblia junto consigo, desejar abrir também, Romanos 8, 22 a 27. Lá diz assim: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Eu confesso que essa pregação ela não foi fácil de fazer. É um desafio falar diante de tudo aquilo que está acontecendo. Mas esse texto, ele cai como uma luva diante de tudo que a gente está passando. Esse texto diz que a criação geme e suporta angústias. A criação de Deus, ela está doente, ela está sofrendo. E isso é consequência do pecado humano.
a natureza carrega sinais de morte. Porque a queda do ser humano, o pecado do ser humano, não atingiu só nós, seres humanos. Mas o pecado atingiu também a criação. As dores que a criação sente, elas são terríveis, mas elas não são dores de morte. Elas são como que dores de parto. Quando uma mulher está em trabalho de parto, ela sente muita dor, ela sofre, mas ela está aguardando a criança nascer. E quando finalmente a criança nasce, vem o alívio e vem a alegria. A criação, ela sofre da mesma forma, ela aguarda a sua restauração. A criação aguarda a volta de Jesus, quando ela será restaurada, quando toda a criação de Deus será restaurada. Mas enquanto Jesus não retorna, a terra e os animais, eles estão gemendo, eles estão passando por sofrimento, por angústia. Os sintomas de morte estão presentes. E não é apenas uma parte da criação que sofre. Toda ela sofre, toda a criação suporta essas angústias. A comparação que a gente poderia fazer é que a natureza está passando por uma espécie de cólica intestinal que parece não passar. E ela fica ali gemendo, fica se contorcendo de dor. E de fato só vai passar quando Deus fizer novas todas as coisas. E se não bastasse ainda a queda de toda a criação, nós seres humanos contribuímos com essas dores que a criação passa. Por onde nós passamos, nós transformamos tudo em lixo, esgoto, deserto e poluição. Aonde o ser humano chega, ele destrói. Os animais, tanto aquáticos, terrestres, e os animais dos céus, todos padecem. E a consequência de tudo isso, a gente começa a ver bem claramente. Quando o nosso Rio dos Sinos, que fica no seu leito normal, a 3 quilômetros daqui, em linha reta, chegou aqui pertinho. E muitos dos que estão aqui foram atingidos diretamente. Muita gente fora de casa, muita gente abrigada, alojada em casas de parentes e amigos. Muita gente perdeu tudo, todas as conquistas de uma vida inteira de trabalho. A comunidade, de repente, virou um abrigo para o Lar São Bernardo. E a gente tem que parar e pensar, e agora? O que acontece agora? Será que Deus está querendo nos castigar? Será que tudo isso é um castigo divino? Essa semana eu vi, ou melhor, eu não tive estômago para ver, mas eu fiquei sabendo de uma mulher que gravou um vídeo afirmando que as enchentes aqui no Rio Grande do Sul eram um castigo de Deus, porque o Rio Grande do Sul é um estado que tem muitas religiões e muitos lugares de religião de matriz africana. Então isso seria uma punição de Deus porque é um estado idólatra. Se Deus agisse da forma como essa mulher afirma, eu garanto que essa inundação não seria só aqui no Rio Grande do Sul. E de fato, Deus agiu uma vez dessa forma. E quando Deus agiu, só sobrou uma família na face da terra, que foi a família de Noé, que a Stephanie mencionou na confissão de pecados. Muita gente busca aparecer e ganhar, monetizar em cima da tragédia. Mas, meus queridos, Deus não está querendo nos castigar. A lógica é muito mais simples do que isso. Se você atirar uma flecha para cima e ficar parado,
atirar uma flecha bem retinho para cima e ficar parado, não adianta pedir para Deus te salvar se você não se mexer. A flecha ela vai voltar na tua cabeça. É consequência de ação, é consequência de algo que nós fizemos. Nós, como seres humanos, vamos pagar ou vamos sofrer as consequências do nosso pecado. E não é castigo de Deus. Porque se Deus nos castigasse segundo nós merecemos, não sobraria ninguém. Muito pelo contrário, Deus, que já foi um Deus castigador, Ele decidiu colocar todo o castigo do pecado humano sobre os ombros do seu próprio Filho. Jesus Cristo carregou o castigo de toda a humanidade. Jesus Cristo mesmo diz que Ele não veio para nos julgar, mas para nos salvar. Haverá sim um julgamento. Mas esse julgamento, ele está reservado para depois. O julgamento de Deus sobre nós, o juízo de Deus não recai sobre nós nessa vida. Mas as nossas ações, elas têm consequências. E por isso que Paulo vai dizer que não é apenas a criação que geme e suporta angústias, mas também nós suportamos e passamos por angústias. Por que pessoas cristãs sofreram então com o dilúvio, com as enchentes? A palavra é clara. Também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, porque nós aguardamos. Nós somos salvos, mas nós somos salvos na esperança. E a esperança, ela tem a ver com algo que vai acontecer ainda, algo que virá. A esperança não pode ser vista. Nós não conseguimos olhar para a nossa salvação, mas nós sabemos que ela é real, mas a gente precisa esperar com paciência. A igreja de Jesus Cristo geme. E ela geme sim, mas não são gemidos de desespero. Não são gemidos no sentido de eu estou sofrendo porque eu vou morrer. Eu gemo porque eu experimentei algo diferente. Eu sei que eu sou filho de Deus. Eu sei que eu vou ser salvo e que eu tenho a eternidade. Então eu estou gemendo porque eu aguardo ansiosamente esse momento. Eu quero estar lá. Eu quero estar com Cristo. Nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é a presença de Deus na nossa vida. Só que nós queremos ter a vida eterna, nós almejamos a vida eterna. Nós podemos experimentar um pouquinho já agora, mas nós aguardamos aquilo que virá por completo na eternidade. E nós vivemos como seres humanos numa tensão, num meio campo entre aquilo que Deus já nos deu, o seu Espírito Santo, Ele já nos deu, mas a gente ainda aguarda a redenção final. E isso causa em nós um desconforto, porque você experimenta um pouquinho e você quer mais, mas você ainda não pode ter tudo. Você tem que ter paciência, e por isso a gente geme. Não é desesperança que nos faz gemer, mas é anseio pela redenção, pela felicidade eterna. Nós somos templo do Espírito Santo. E a gente possui o Espírito Santo no nosso coração, mas a gente quer a plenitude da salvação. A gente geme porque a gente tem expectativa da ressurreição. A gente não está gemendo porque aquilo que nós somos é podre. A gente está gemendo porque a gente deseja aquilo que nós viremos a ser. O nosso corpo terreno, ele é fraco.
E nós sabemos que um dia nós seremos revestidos de um corpo de glória. Mas a gente precisa ter paciência. A gente precisa ter paciência porque a gente ainda não pode ver tudo isso. A Bíblia diz que nós cristãos somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores, mas isso não significa que nós somos fortes, que essa vitória é mérito nosso. A fé cristã, ela vai ao contrário do mundo que diz que nós precisamos encontrar força em nós mesmos, que dentro de nós existe uma força adormecida. A fé cristã diz não, é diferente da autoajuda, que diz que dentro de nós está a solução. Não, nós somos fracos, não existe nada dentro de nós que se salve, somos limitados, as nossas fraquezas, elas englobam todas as áreas da nossa vida. E se a gente se olha no espelho todo dia, a gente vai perceber que cada dia a gente vai envelhecendo. E o envelhecimento, ele é sinal da nossa fraqueza. Ele é sinal de que um dia nós vamos morrer. E os nossos pecados, os nossos tropeços, nos mostram que a gente não faz aquilo que quer fazer, a gente não faz o bem que a gente quer fazer, mas a gente faz exatamente o mal que nós não queremos. Nós somos contraditórios, existe uma batalha no nosso peito. É quase como se nós fôssemos esquizofrênicos. A gente quer fazer uma coisa, mas somos arrastados para o contrário. A nossa moral é doente e o pecado, ele faz parte da nossa vida íntima e também da nossa vida diante das outras pessoas. Temos fraquezas, não sabemos orar como convém. A gente é fraco porque a gente não consegue manter uma comunhão com Deus o tempo todo. A nossa fraqueza, ela deriva do fato de que o Deus que é forte, a gente se afasta dele. Nós nos distanciamos da fonte da nossa força. Se a gente conseguisse se manter sempre próximo de Deus, nós seríamos fortes. Mas uma pessoa que não tem intimidade com Deus não pode ser forte. Nós não sabemos orar como convém porque nós não temos discernimento. Pedimos errado, pedimos mal. Não sabemos orar como convém porque somos impacientes. Queremos que Deus responda a nossa oração para ontem, como se a nossa agenda fosse mais importante do que a agenda de Deus. A gente ora, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, mas o que a gente na verdade quer é que seja feita a nossa vontade no céu e na terra. O Espírito Santo, ele vem ao nosso encontro na nossa fraqueza e ele carrega o nosso fardo. O Espírito Santo, ele nos toma no colo, ele nos fortalece quando a vida é pesada, quando a vida é difícil. A nossa fraqueza, ela nos levaria ao desespero, se não fosse o Espírito Santo de Deus. Porque, de fato, existem momentos onde as nuvens, as tempestades, as chuvas, elas são maiores do que a gente pode suportar. Existem momentos onde a casa inunda. Existem momentos onde surgem outros sofrimentos também. E aquela pessoa que confessa, eu creio no Espírito Santo, essa pessoa pode ter um consolador que foi prometido por Cristo para estar sempre conosco.
E essa é a nossa esperança. Nós temos o Espírito Santo que nos assiste nas nossas fraquezas. O Espírito Santo, ele intercede por nós. Deus mesmo, Deus Espírito Santo intercede por nós diante do Deus Pai. Jesus Cristo também é o nosso advogado, nosso sumo sacerdote. Ele intercede por nós diante de Deus quanto à justiça, quanto aos nossos pecados. Mas o Espírito Santo é aquele que intercede por nós em nosso sofrimento. O Espírito Santo, ele intercede diante de Deus nas coisas práticas do dia a dia, para que a gente possa ter consolo. E a palavra aqui que aparece, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A gente não consegue explicar o que o Espírito Santo faz na nossa vida. É difícil colocar em palavras, mas o Espírito Santo, ele é capaz de nos consolar e nos dar a paz de Deus, mesmo em meio à tragédia, mesmo em meio a situações que são terríveis. E ele intercede por nós, fazendo gemidos inexprimíveis. Um gemido, ele é uma expressão quando faltam palavras, quando a gente não sabe o que dizer. E é assim que o Espírito Santo intercede por nós diante de Deus. Ele não tem palavras para colocar diante de Deus. O próprio Deus Espírito Santo não tem palavras para colocar diante de Deus, mas ele expressa por meio de gemidos. E queridos, a intercessão do Espírito Santo por nós cristãos, ela é eficaz, porque a intercessão do Espírito Santo, que é o próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade, está alinhada com a vontade de Deus, e por isso ela funciona. O Espírito Santo nunca vai interceder por algo contrário à vontade de Deus, porque ele não se baseia nas coisas erradas, nos pecados humanos, mas ele está em harmonia com o plano de Deus. Por isso o Espírito Santo intercede por nós, de acordo com a vontade de Deus. Eu não sei como você tem se sentido nesses últimos 15 dias. Eu não fui atingido pelas águas na minha casa, e mesmo assim não tem sido fácil para mim. Então eu não consigo imaginar o sentimento de quem foi atingido. Eu não sei como nós estamos, não sei como cada um de vocês está. Mas eu oro para que esse Espírito Santo que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, possa ser consolador na tua vida, sabendo que aquilo que a gente espera é muito maior do que qualquer coisa que a vida aqui nesse mundo pode nos dar. Lutero diz no hino Castelo Forte: se os bens eu perder, que tudo se vá, Jesus conosco está, seu reino é nossa herança. Se os bens eu perder, que tudo se vá, Jesus conosco está, seu reino é nossa herança. Não é fácil. Não é fácil perder tudo. Mas nós temos uma herança celestial. E essa herança, nem mesmo a morte pode nos tirar.
O Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo nos consola. O Espírito Santo está conosco. Então, sim, nós não estamos em clima de festa, mas o Espírito Santo desceu em Pentecostes há tanto tempo atrás. E Ele está entre nós. Ele habita em nosso coração. Ele faz de nós a sua morada, o seu templo. E nós podemos ter esperança, podemos ter coragem, podemos ter força para saber que Deus Ele está conosco e que Ele vai suprir as nossas necessidades e vai nos consolar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abaixar nossa cabeça. Senhor, Tu conheces o coração de cada um aqui essa manhã. Tu sabes, Senhor, as perdas, as dificuldades. Tu sabes, ó Deus, os medos. Tu conheces os temores, a incerteza, a insegurança, a dor de ter perdido tanta coisa. Mas nós nos alegramos, Senhor, por saber que o Teu Espírito Santo habita em nós. E Ele está trabalhando na nossa vida. Ele está trabalhando para que a gente possa olhar para Ti, para o Teu reino, com esperança, muito mais do que para as coisas do reino deste mundo, que são passageiras, que um dia a gente tem e no outro dia a gente pode não ter mais. Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos o tesouro eterno, a herança do Teu reino. Consola cada coração que chora, que sofre, que padece. E que a gente possa se alegrar ao ver que, como comunidade, temos estendido a mão uns aos outros e vivido aquilo que Tu sempre nos ensinaste: amar o próximo como a nós mesmos. Obrigado, Senhor, que mesmo em meio à tragédia, mesmo em meio à destruição, nós podemos ter esperança. Não esperança vã, mas esperança porque fomos adotados como Teus filhos. E o Teu reino é a nossa herança. Sê Tu com cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu já ia esquecendo, nós fizemos um vídeo de gratidão, que ele vai ser colocado também nas redes sociais da comunidade, um vídeo de gratidão a todas as instituições que até o momento já nos auxiliaram com doações. E eu queria passar esse vídeo agora então.
Céus e terra poderão passar, mas sua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, não, não passará. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Ainda que se mudem os montes para o mar, ainda que a terra trema, nós podemos confiar. Céus e terra poderão passar, mas sua palavra não passará. Céus e terra poderão passar, mas sua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, não, não passará. Nós hoje também queremos ter um momento de bênção à família. Então, se você deseja que alguém ore por você, você pode vir aqui na frente. Nós estaremos orando por você, pelos motivos que você tem no seu coração. Estaremos proferindo também a bênção de Deus sobre você, sobre a tua vida. Você pode vir sozinho, pode vir acompanhado da sua família, como preferir. Mas nós queremos ter esse tempo para nos colocar na presença de Deus e interceder por tudo aquilo que está em nosso coração. Venham aqueles que têm o desejo de entregar este momento a Deus.